Oi, meu nome é Brenda Lana de Carvalho Salgado, sou estudante da Universidade Federal de Viçosa e eu vim apresentar minha pesquisa de iniciação científica, que foi financiada pelo CNPq. Ela se chama Releitura de Narrativas Míticas na Poesia e Música Contemporânea Brasileira. Para realizar essa pesquisa, a gente partiu do pressuposto de que existe uma relação histórica de aproximação entre música e poesia, que permite que as canções sejam estudadas sob o enfoque de estudos literários. Tendo isso em mente, a gente tomou como objeto de estudo os álbuns Exude, Bacuxu do Blues e Mal dos Trópicos, que é a Ascensão de Orfeu da Consolação, de Tiago Petit, em que a gente enfocou a mitopoética constituinte dessas obras, isto é, a utilização de narrativas míticas na organização semântica e estética de cada um desses álbuns. Então, o nosso objetivo foi investigar como essas narrativas míticas são apropriadas nessas obras. Para isso, a gente dividiu a metodologia em duas partes, sendo a primeira a revisão bibliográfica do estudo sobre mitos e a segunda a análise literária dos álbuns, que foi dividida em três passos. O primeiro foi traçar um panorama geral dos gêneros musicais em que cada um desses álbuns está localizado, tendo em mente que isso influencia a sua conformação estética. O segundo passo foi fazer a quantificação das narrativas míticas e o terceiro passo foi analisar como essas narrativas são apropriadas e estruturadas em cada obra. Durante a revisão da literatura, a gente percebeu que há uma pluralidade muito grande de perspectivas sobre os mitos, podendo ser antropológica, psicanalítica, literária, de modo que a gente privilegiou uma ótica literária e discursiva. Utilizamos então um conceito durantiano de mito, que é entendido como um relato que dispõe em cena personagens, situações, cenários, geralmente não naturais, e onde, de modo necessário, está investido uma crença. Iniciando a análise, a gente vai começar então localizando os álbuns em seus respectivos gêneros. O mal dos trópicos pode ser localizado dentro da MPB, que é um conceito meio difuso, pois ainda não se tem um consenso se é um gênero musical ou um complexo cultural. Mas nós acreditamos que alguns elementos comuns de ordem estética, histórica e ideológica que permite ao público identificar certos artistas e obras como pertencentes a uma tradição musical mais melódica e cantada, focada em temas amorosos e nacionais. E se isso não permite consolidar a MPB enquanto gênero musical, pelo menos permite que a gente distinga ela de outros tipos musicais. E aí, a partir da década de 2000, surgindo uma nova MPB, da qual o Thiago Petit faria parte por dividir muitas características com esse grupo, como, por exemplo, fazer a divulgação e circulação do seu álbum de modo digital, ter uma produção independente, além de fazer um discurso sobre essa produção independente e tematizar a cidade de São Paulo. Já Exude, baixista do blues, estaria localizado dentro do rap, gênero musical pertencente ao movimento hip hop e que teria surgido no Bronx durante as décadas de 60 e 70, aparecendo em São Paulo na década de 80, em que se forma a primeira geração de rappers brasileiros e que possui como principal nome os Racionais MCs. Durante os anos 2000, forma-se ainda uma segunda geração de rappers, que possui como principais artistas MCD e Criolo. Essa tipologia de Tepperman adicionamos ainda uma terceira geração, que possuiria como marca inicial o Rap Suicide, lançado em 2016, e do qual Bacuxu do Blues faria parte, não só por participar desse marco inicial, como também por compartilhar características com essa geração, como, por exemplo, ser de Salvador, respeitando a pluralidade regional, participar de ciphers, se reconhecer enquanto poeta e utilizar de muitas referências. Partindo para a análise do álbum Mal dos Trópicos, a gente consegue perceber pela tabela que as suas referências a narrativas míticas concentram-se principalmente no eixo greco-romano. Analisando as letras, a gente percebeu que há uma relação simbiótica entre o lírico e as figuras míticas, exprimível em versos como Sou a Medusa e quero ser teu Orfeu, que possuem uma estrutura linguística de identificação, do tipo A é B ou A quer ser B. Essa simbiose ocorre principalmente entre o lírico e a figura de Orfeu, presente já no título do álbum e em uma de suas faixas. Pela nuvem de palavras, a gente consegue perceber que o termo Orfeu é a referência mítica que mais aparece durante a obra. Além disso, as canções vão reconstruir o mito de Orfeu. Por exemplo, esses versos de Abre Alas vão tematizar
A Volta Órfica do Submundo. E esses versos de Maldos Trópicos vão falar sobre a condição de Orfeu de não olhar para trás para trazer o seu sujeito amado de volta. Apesar de se integrar harmonicamente a essa figura, o eu lírico vai reformular esse Orfeu quando traz ele para o Brasil do século XXI. Então, esse eu lírico órfico vai ser paulistano, como a gente percebe pela referência ao bairro da Consolação no verso. Para mastigar meu coração, pelos lares da consolação. Ele vai ser homossexual, perceptível nos versos. Quero ser teu homem, seja meu homem também. E ele vai ser politizado, o que se dá principalmente na canção Maltos Trópicos, através do diálogo que ela estabelece com o homoerotismo revolucionário de Piva. Essa canção também faz uma reformulação das representações dos trópicos. Esse elemento de simbiose entre o lírico e figuras míticas pode ser derivado ainda de uma característica formal da MPB, que é a passionalização, isto é, o alongamento das vogais, o que vai produzir como efeito um estado de espírito passional, consequentemente gerando uma lírica e um lírico mais suaves. Desse modo, o álbum Maldos Trópicos se apropria totalmente e harmonicamente das narrativas míticas na formação identitária do eu lírico. Partindo para a análise de Azul, a gente consegue perceber pela tabela que há uma presença muito maior e mais diversificada de narrativas míticas nele. Através da análise das letras, a gente percebeu que há uma relação conflituosa entre o lírico e essas referências míticas, exprimível, por exemplo, em versos como sinto que os deuses têm medo de mim, metade homem, metade deus, os dois sentem medo de mim. Essa relação é estabelecida principalmente com a figura de Exu, presente já no título do álbum e em uma das suas faixas. Além disso, através da nuvem de palavras, a gente consegue perceber que a referência a Exu é a mais latente em todo o álbum. Essa relação conflituosa pode advir de três elementos. O primeiro é a controvérsia na própria figura de Exu, que é um orixá que está entre o mundo dos homens e entre o mundo dos deuses, e que, apesar de ser uma divindade, é vista como uma figura diabólica pelo cristianismo. Há também um conflito na figura do próprio eu lírico, que é marcado por traços como o alcoolismo, a tendência suicida e a vilania, como a gente pode ver nos versos. O álcool está me matando, eu estou me matando, eu sou o caos, eu sou o vilão. Esse conflito do eu lírico pode ter origem em duas características que conformam a sua subjetividade. O primeiro é ele ser um sujeito negro, o que implica que ele está em constante embate com uma sociedade racista que a todo momento violenta, como a gente pode perceber nos versos. Justiça é cega, vê tudo negro, por isso todo culpado é negro, todo morto é negro. Além disso, a condição de rapper também gera muita pressão e expectativa em cima do seu lírico, como a gente pode perceber nos versos. Baco, cadê o ano lírico? E o CD do ano? Eles estão me cobrando, eu estou trabalhando. Essa relação conflituosa presente no álbum pode ser advinda também das características de figurativização e tensão formal do rap, originadas através do uso mais latente de sons consonantais nesse gênero musical, o que vai implicar em uma lírica e um eu lírico mais combativos. Desse modo, ocorre no álbum uma apropriação parcial e conflituosa das narrativas míticas na formação identitária do eu lírico. Concluímos, então, que há uma quantidade e diversidade muito maior de referências narrativas míticas no álbum em Azul, o que pode advir do seu pertencimento à terceira geração do rap, que é marcada por fazer muitas referências. Além disso, a gente concluiu que em Maldos Trópicos, o eu lírico ele identifica-se completamente e harmoniosamente as figuras narrativas míticas, apropriando-se delas de modo conciliatório, enquanto que Exu, o eu lírico se identifica parcialmente, conflituosamente, essas figuras narrativas, apropriando-se delas de modo embativo. E aí, como a gente viu, cada eu lírico tem as suas características e que essas diferenças advêm também de particularidades dos gêneros musicais a que cada um deles pertence. Obrigada.